Diga, pessoal. Então, hoje é a próxima aula. Vou ter que fazer uma aula de 1 hora só, por causa de circunstâncias aqui, mas e gravada, obviamente, não ao vivo, como já tinha avisado no grupo. Então, vamos começar, para não perder tempo nenhum, 1 hora de continuação, ainda na segunda parte, em termos de coleções de versos, de slides. A gente continua com a doutrina Shiva Vaishnava. Então, a gente tinha parado a última vez, deixa eu ir um slide para trás, para vocês verem onde é que eu estava antes. A gente estava falando um pouco sobre o que Arjuna diz no Bhagavad Gita, o que Krishna diz para Arjuna. Ele diz: Arjuna, entenda simplesmente que através de uma fração do meu ser eu permeio e suporto toda essa criação. Então a gente está falando que Deus a criação é Deus, faz parte dele, mas ele existe muito além da criação também. E essa forma transcendental de Deus, que na doutrina Shiva Vaishnava, em termos totalmente filosóficos e técnicos, não é que as pessoas usam esses termos no dia a dia, eles chamam Deus de Narayana ou Bhagavan, ou uma coisa do gênero, mas Paravasudeva significa aquele em que todos os devas existem dentro, para o mais elevado, tipo a forma de Deus mais elevada, o ser mais elevado, e que todos os outros seres vivem dentro. Reside eternamente em Paramapada. Paramapada é o local absoluto, que é Vaikuntha, sua morada suprema. E seu Swabhava, que era a forma dele, em relação ao outros seres, eu já tinha falado da última vez, que são 6 qualidades, em comparação conosco. Então, Jnana, omnisciência; Bala, onipotência; Aishvarya, que lhe é soberano; Shakti, poder criativo; Virya, imutabilidade; e Tejas, esplendor, o que significa que ele faz tudo na perfeição, digamos assim. Então, seguindo em frente agora, as formas Vyuha. Então, a primeira forma que nós falamos é essa tal forma Paravasudeva, a forma transcendental de Narayana, e na sua morada suprema, que é Vaikuntha. Agora nós estamos falando sobre as formas Vyuha de Deus, emanam sucessivamente dele para administrar a manifestação. Então, se você vê que Narayana existe em Vaikuntha, Vaikuntha é um local sem espaço nem tempo. Os conceitos de espaço e tempo não são manifestados em Vaikuntha. Ok, pronto. Sendo esse o caso, a manifestação material não pode manifestar em Vaikuntha, porque é um local onde não tem matéria física manifestada. Então, uma outra realidade é criada, a realidade do mundo material. A gente chama essa realidade de Jagat. Jagat significando o universo material, que é composto por vários universos dentro dessa criação total. E esse processo de projeção, esse universo material, Jagat, é uma projeção do mundo espiritual. Esse processo passa por, digamos assim, administrado por 3 formas Vyuha, que vem do Vyuha original, que é Paravasudeva. Então tem Paravasudeva, que é o Deus original, transcendental. Depois tem Vyuha Vasudeva, que é a mesma forma dele, mas com a função de se expandir em 3 outras formas, que são os Vyuhas chamados de Shankarshana, Pradyumna e Aniruddha. Cada Vyuha é uma reorganização do seu Swabhava, que são aquelas 6 qualidades que a gente viu no último slide, no qual predominam 3 atributos. 2, na realidade. Desculpa, 2 atributos em cada um dos Vyuhas. Isso é um erro nos slides. Então, primeiro Vyuha, Shankarshana, com os atributos de Jnana e Bala. Então, vamos para trás rapidinho para vocês verem de novo. Jnana, omnisciência; Bala, omnipotência. Ok? Então, Shankarshana concentra Purusha, que é a substância, espírito, e Prakriti, matéria primordial, em um pequeno ponto de potencialidade. Então, os dois como é que é? As 2 substâncias que a gente que formam a criação, que formam o Jagat,
são concentradas em um pequeno ponto de potencialidade através do Vyuha de Shankarshana. Depois Pradyumna, que tem os atributos de Aishvarya e Virya. Aishvarya é soberano, Virya imutabilidade. Faz irromper Purusha e Prakriti. Então esse ponto de potencialidade se expande, rompe no grupo dos selves, que são as várias almas que é Purusha, e da matéria primordial junto com Kala, tempo sutil. Então, essas energias originais de Purusha e Prakriti, energias de Narayana, de Deus, essas duas energias produzem os selves, que são as almas, e coisas como matéria primordial e tempo sutil, que é Kala. Então, matéria primordial dizendo algo já físico. A energia primordial material é Prakriti, mas ele está falando agora sobre algo físico original, que isso obviamente indica que temos já espaço e tempo, ok? Para algo existir, para algo nascer, precisamos de tempo, para algo progredir de uma existência para outra, e também o espaço para que essa existência possa se manifestar em tal espaço. Então, é no segundo ponto dos Vyuhas de Pradyumna, em que espaço e tempo são manifestados, com isso a primeira matéria, que vem da energia primordial Prakriti, e os selves, as almas, umas juntadas, que vem da energia primordial, ou do ser primordial, que é Purusha. Ele próprio sendo um ser espiritual, não é que é uma substância, um atributo dele, ele é Purusha, Prakriti é um atributo dele. É um atributo do Purusha original, Purushottama. Então o terceiro Vyuha, quarto na totalidade, mas terceiro nesse processo, Aniruddha, os atributos de Shakti e Tejas, diferencia os selves individuais, desenvolve matéria e tempo bruto e juntos enquanto criação mista que se chama de Jagat, como eu tinha dito. Então, esse grupo de selves são separados como almas individuais, que já existia na programação, no DNA, e essas almas individuais se juntam à matéria bruta, que é o nosso corpo, que são os vários corpos, as várias entidades que existem nessa criação. E aí essa fusão de Purusha e Prakriti, que é um ser com corpo material, alma espiritual, é o melhor exemplo daquilo que é a criação na totalidade. A criação na totalidade é uma mistura de Purusha e Prakriti. Sabendo que almas também residem nos animais e de acordo com algumas teorias, até em plantas, uma conjunção de plantas sendo uma alma, etc. Mas, pronto, não temos que entrar nesses assuntos. A questão simplesmente é que através dessas 4 formas de que emanam de Deus, sendo que a primeira é Deus próprio, são manifestações de Deus que têm a função de administrar a manifestação material cósmica. Então, cada uma dessas emanações dele, Shankarshana, Pradyumna, Aniruddha, são responsáveis pela criação ou pela administração de uma fase dessa criação. Como eu tinha dito a última vez, eu tenho uma visualização desse processo complexo na página da Bhakti Marga Academy no Facebook, mas é em inglês, em que eu explico de uma forma muito mais visual para vocês poderem entender melhor o que está acontecendo. Eu acho uma boa ideia vocês ir verem, senão eu posso até ir lá e pegar um screenshot daquele slide e pôr aqui no grupo depois. Mesmo assim, sendo esse o caso, eu acho que deu para explicar um pouquinho aqui o que está acontecendo. Essencialmente, isso aqui é a história de criação teológica que vem dos Agamas. Também temos as histórias mais tipo Narayana cria tudo, saem os universos do corpo dele, depois vem Brahma e Brahma continua a criação, etc. Que é uma versão muito mais simples, uma versão que não vai contra essa teoria, mas é uma versão mais popular, mais conhecida, tipo simples de contar, não precisa de detalhes, etc, etc. Mas aqui é a versão mais detalhada, mais digamos assim, analítica da situação. Então a gente vê que o porquê dessas qualidades, então Jnana e Bala, é através da vontade dele, do Jnanam,
e através da capacidade dele, que é Bala, que a criação pode até se manifestar. Então esse ponto inicial vem da capacidade mental e em termos de habilidade e poder que Deus possui. Depois, Aishvarya e Vira, ele cria entidades, ambas espirituais e físicas, ou entidades se manifestam dele, em que ele é soberano sobre essas entidades. Então, essas entidades são dependentes nele. Existe uma conexão, quase que elas se manifestam, mas com um fio que conectam elas a ele, mas ele sendo soberano sobre elas, e Virya, que enquanto essas entidades estão passando por essas modificações todas, ele não pode mudar, ele não muda, ele é imutável durante esse processo. E na terceira fase temos Shakti e Tejas, que é o poder criativo que ele possui para finalizar essa criação, como é o que acontece com essa terceira fase, e Tejas, que é o esplendor de Deus, o fato que ele faz isso tudo na perfeição, e que no final desse processo todo a gente vê a perfeição de Deus, que ele cria um universo magnífico. Quando a gente vê, em termos científicos, as leis que esse universo observa, o fine-tuning, não estou pensando agora a palavra em português, mas o quanto o equilíbrio, vamos dizer assim, desse universo, o quanto se uma coisinha mudasse, o universo todo iria ser destruído, etc. Então, essa perfeição, digamos assim, da criação é manifestação desse atributo de Deus que a gente chama de Tejas, nesse sentido. Ok, vamos passar para frente, porque é um assunto técnico, complicado. Se vocês falarem inglês, eu expliquei durante 3 horas muito mais detalhado e melhor na página Bhakti Marg Academy no Facebook, mas se vocês não falam inglês, tranquilo, isso aqui não é algo que vocês precisam saber em qualquer forma que é detalhada ou qualquer coisa do gênero. Ok. Seguindo em frente. Então temos duas categorias de formas já explicadas, que era Paravasudeva em Vaikuntha, forma transcendental. Temos as formas Vyuha, que são as formas que emanam dele para administrar a criação, mas depois temos também mais formas que existem dentro dessa tal criação, ou se manifestam dentro dessa tal criação, Jagat, que vem dos Vyuhas, pela vontade e pelo poder, etc., de Narayana, de Paravasudeva. Então, essas formas são, primeiramente, Vibhava, que é a forma avatar de Deus, o que é a sua descida ou encarnação voluntária. Então, Deus voluntariamente escolhe se encarnar neste mundo, nesse universo. E então, nessa categoria de Vibhava ou avatares, a gente pode colocar Rama, Krishna, Narasimha, Vamana, essas encarnações todas. Depois temos Antarayamin. A própria palavra Antarayamin significa dentro do coração. Então, Yam é o Bij mantra, que é um mantra-chave, ou mantra raiz do coração, do chakra do coração, Yam. E Antar significa dentro, por dentro. Então, Antarayamin é aquele que reside dentro do coração. Então, é o companheiro residente da Jiva, Jiva sendo a nossa alma incorporada, também conhecido como Paramatma. Então, outro nome para Antarayamin é Paramatma, aquele que permeia tudo. A alma suprema. E como a gente vê que a alma permeia o nosso corpo, por exemplo, a minha alma permeia o meu corpo, Paramatma é o nome que nós atribuímos a Deus, porque Deus permeia até essa atma que eu possuo, que sou eu. Então, Deus permeia tudo, sendo Paramatma. A gente chama ele de Antarayamin, não porque ele não está em todo canto. Ele está, por exemplo. Não é que, dizendo Antarayamin, Deus está dentro do meu coração, mas não está dentro do meu ombro, ou não está dentro da minha mesa, ou não está dentro do tapete. Não é isso. Ele está permeando tudo, tudinho. Só que a minha percepção, a minha realização desse fato vai ser no meu coração. Então, o veículo do sentimento, da experiência vai ser meu coração. Então, sendo que eu vou experienciar Deus, vou realizar Deus nesse local, então a gente fala sobre Antarayamin. O tapete não tem a capacidade de realizar Deus permeando ele próprio, porque o tapete não tem consciência, dado que o tapete não tem uma alma, e consciência é um atributo da alma. Então, simplesmente porque o tapete não tem a consciência para realizar Deus, a gente não fala que Deus é o Antarayamin do tapete. Também porque o tapete não tem coração. Mas Paramatma reside dentro do tapete também, permeando esse tapete.
permeando a mim, permeando você, etc. Mas nós falamos sobre Antarayami porque nós temos a capacidade de realizar Deus dentro do nosso coração, ok? Depois tem Archa, que é a materialização icônica de Deus através de Prana Pratishta. Prana Pratishta é um ritual, uma consagração, e para receber serviço devocional em todos os momentos. Então, tem um processo de mantras e rituais que a gente faz, que um pujari faz, que é um pedido para Deus se manifestar em uma estátua, um murti. Assim que ele faz isso, essa consagração, obviamente, tem que também um elemento que contribui muito a esse processo todo é, obviamente, a vontade, a devoção que os devotos têm para Deus responder a tal pedido. Mas, mesmo assim, nós acreditamos muito na nossa sampradaya na forma archa, que Deus nos deu essa forma, essa manifestação dele. Ele escolhe se manifestar em formas archa, em murtis, para que a gente possa ter a possibilidade de estar com ele, servir ele, etc. Depois, Guruji acrescenta mais dois. Se você vai lá embaixo, tá pequenininho, por isso que eu pus o slide agora. Mais duas formas de Deus. Então, Shastra, que são as escrituras, e Nama, que é o nome de Deus. Então, obviamente, a diferença entre essas duas e as 5 que a gente tinha falado antes, Paravasudeva, Vyuhas, Vibhava, Antarayami e Archa, é que essas 5 são formas como a gente entende forma, né? Formas humanas, formas incorporadas. Shastra e Nam não, mas mesmo assim são manifestações de Deus. Shastra são as palavras de Deus. Então, nesse sentido, o próprio livro, que a gente não chama de livro, a gente chama de Shastra, para não misturar as categorias, o livro se torna, essencialmente, a boca de Deus, dado que são as palavras dele que saem do livro. Então, nesse sentido, o livro, Shastra, é a boca de Deus. Então, a gente fala sobre Bhagavad Gita como Shastra. A gente não fala sobre Bhagavad Gita sobre um livro para não misturar com Harry Potter ou outros livros assim da uma categoria mais normal. Então, Shastra, muito importante, e Nam, que é a forma de vibração que é Deus, energética, vibratória de Deus, que é Nama. Então, essas 7 formas agora, 5 dadas pela teologia Sri Vaishnava, mais 2 acrescentadas pelo Guruji, essas 7 são todas igualmente Deus, só que tem uma dificuldade diferente, quase que uma hierarquia de aproximação, de facilidade de aproximação. Então, eu vejo a hierarquia sendo assim, que em termos tradicionais, Sri Vaishnavas, eu já passei da forma que é ensinada pelos Sri Vaishnavas, nessa ordem. Então, Paravasudeva, menos acessível, entre os 5 originais. Depois os Vyuhas, depois Vibhava, depois Antarayami, e o mais acessível de todos, que é Archa, as deidades. Só que, com as acrescentações do Guruji, de Shastra e Nama, a gente tem que encaixar essas 2 acrescentações no sistema original, na hierarquia original. Então, a maneira que o Guruji explica é que Shastra entra entre Antarayami e Archa, e Nama entra antes de Archa, o que faz que o ranking fique assim. A forma mais acessível é Nama, o nome de Deus. A gente cantando o nome de Deus, entoando, mantrando, etc. O nome de Deus é a forma mais acessível. Por quê? Porque não precisamos de qualquer qualificação. É simplesmente a vontade. Nós nem precisamos de habilidade, porque não é uma questão até de cantar ou entoar. A gente pode até pensar, entende? A gente pode até mantrar na mente, não precisa ser externamente. Então, mais acessível, sem qualificações, sem treino, sem dificuldade, qualquer pessoa, em qualquer momento, Nam. Segunda forma mais acessível, Archa, a deidade. Não foge do templo, com algumas exceções, por exemplo, Banki Bihar em algumas histórias que fugiu do templo, mas em geral as deidades não fogem do templo.
Então, a gente tem deidades em casa, no nosso quarto, tem pessoas que viajam com as deidades. Então, é Deus que vem com a gente. A gente pode carregar Deus, cuidar de Deus. Então, Deus que está fixadamente presente para a gente, tá vendo? Depois, terceiro mais acessível é Shastra. Shastra também tem essa capacidade de ir com a gente onde for que a gente quiser. PDFs agora a gente pode pôr até no celular, etc. Mas a gente precisa de mais qualificação, de mais explicação e treino, etc., para realmente encontrar Deus através das Shastras, para a gente ter uma experiência de Deus através de Shastra. Porque, obviamente, a maioria das pessoas leem Shastra como sendo tipo um livro, quase que uma novela ou ficção. Ficção ou um livro assim. Mas não. Ou filosofia, teologia, não. Se a gente lê como sendo manifestação de Deus, é como a gente estivesse tendo uma conversa com Deus. A gente está conversando com Deus. Quando a gente lê sobre os passatempos de Deus, a gente está convivendo com Deus. A gente está conhecendo Deus, os passatempos dele, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, como ele interage com seus devotos, seus amigos, o comportamento dele. E, consequentemente, a gente já pode conhecer um pouco mais sobre o caráter dele, a personalidade dele, etc, etc. Então, Shastra é a maneira com que a gente convive com Deus, que a gente pode conhecer Deus, etc. Então, mas com certa qualificação, com certa explicação e comentários e estudo e reflexão, etc., a gente pode começar a sentir aquele sabor, aquele gosto, aquele humor devocional de amor, o despertar de amor no coração e na mente, que vem da interação com essa forma de Deus. Então já é mais difícil do que Nama e Archa, por exemplo, mas em comparação com os outros ainda mais acessível e mais fácil. Agora o quarto é Antaryami, que é um pouco irônico, dado que Antaryami é a forma de Deus que está dentro do nosso próprio coração. Mas fica em quarto lugar por quê? Porque a gente tem uma dificuldade tremenda de encontrar Deus dentro do nosso coração. Simplesmente porque ele está lá não significa que ele é fácil de encontrar. E eu digo isso por quê? Porque nós temos um grande obstáculo nessa busca de Deus dentro de nós, que é o nosso falso ego. E a mente em geral, a mente composta por 4 elementos, o falso ego sendo um dos 4 elementos. E esse falso ego faz com que várias coisas aconteçam para que esse processo se torne ainda mais difícil. Por exemplo, a priorização de nós, sempre colocando a gente em primeiro lugar, que faz com que Deus se afaste, porque a gente tem 2 elementos nessa busca. Primeiro é o nosso esforço, segundo é a vontade de Deus. A gente não pode encontrar Deus se ele não quer ser encontrado. E tem certos comportamentos que a gente tem que Deus é alérgico. Deus não quer se revelar a uma pessoa arrogante, uma pessoa que não é humilde, uma pessoa que não faz serviço qualquer, porque a pessoa sempre quer ser servida em vez de servir, etc, etc. Então é muito complicado se qualificar para poder receber essa visão do Antaryami, de Deus dentro do nosso próprio coração. E depois tem outro problema também. Quem é que a gente está procurando dentro do nosso coração? Como é que a gente vai saber se a gente não tem bastante experiência na adoração das primeiras 3 categorias? Por exemplo, eu sei o feeling de Deus, o sentimento da energia dele. Se eu não cantar meus mantras, se eu não fizer Nam, se eu não ter essa energia vibrando se eu não tenho essa energia vibrando dentro de mim diariamente, eu não vou saber. Então eu não vou conseguir reconhecer quando eu potencialmente encontrar essa forma de Deus dentro de mim. Pelo feeling, não vou saber, não vou conseguir. Segunda qualificação, eu sei, eu conheço a forma de Deus? A aparência, digamos assim, de Deus? Não. A não ser que eu estou focando muito na forma dele, através do puja, através da adoração à imagem, etc, etc. Então, esse serviço que a gente faz é para que nós também possamos ter uma conexão interna muito maior com a forma de Deus, para que a gente possa reconhecer depois. E, em último lugar, a gente sabe a maneira de falar que Deus tem, o tipo de coisa que Deus diz, etc. Os ensinamentos de Deus, por quê? Porque isso é muito importante. Porque senão, a gente imagina o que Deus deve estar dizendo para a gente,
de acordo com aquilo que a gente quer, com nossas expectativas. Mas nunca foi Deus, na realidade, foi nosso ego, falso ego, brincando com a gente, tramando a gente simplesmente não conseguiu distinguir porque a gente nunca treinou, a gente nunca estudou Shastra para saber que Deus internamente fala da mesma maneira que Deus fala externamente, algo que o Guruji sempre explicou. Você acha realmente que Deus iria falar de uma maneira aos seus devotos, nas escrituras, etc., mas dentro do seu próprio coração vai mudar por completo? Não. Outro filtro também ele disse, a maneira que ele fala, Guruji próprio, é a mesma maneira que Paramatma vai falar dentro do seu coração. Porque ele sendo quem ele é, nas duas categorias, ou como um ser que tem a realização completa de Deus, ou uma manifestação de Deus direta, ele tem a sua vontade fundida com a vontade de Deus. Ele é um servo total. Então, nesse sentido, ele só fala aquilo que Deus quer, só faz aquilo que Deus quer. Então, a maneira que Guruji fala, o tipo de instrução que ele dá, as preferências que ele dá, as regras que ele cria, etc., a gente não pode estar com essa ideia que Deus dentro do coração vai contradizer essas coisas todas, porque não vai ser assim. Então, se a gente, nessa busca, começa a ouvir coisas contraditórias, pode rejeitar, pode saber que isso é ilusão da mente, é jogo do falso ego, etc. Se Deus está contrariando o que está escrito nas Shastras, pode dizer que não é Deus, etc, etc, entende? Então, é através o nosso sadhana, o nosso serviço devocional, são as primeiras 3 etapas. A gente interage com Nam, Shastra e Archa. Seguindo essas 3 coisas, a gente vai aumentar a possibilidade de realmente realizar Antarayami sem falsidade, sem ilusões, etc, etc. Então, esse é o processo devocional. A gente interage com Archa, Shastra e Nama, a gente realiza Antarayami dentro de nós. Aí adiante é tudo a ver com ele. Vibhava a gente não pode forçar. Ou a gente é sortudo e tem a oportunidade de estar na Terra ao mesmo tempo que uma encarnação dele vem e que ele se revela pra gente. Porque nós podemos pensar, poxa, a gente tem Gurudev, Gurudev é a encarnação de Narayana, etc. Na sua opinião ou não. Que sortudo que eu sou. Mas isso é só uma teoria, a gente não viu ele sendo encarnação. A gente não teve esse darshan, a gente está pensando, possivelmente ele é. Eu acho que ele é, eu sinto que ele é, mas realmente ter esse darshan, essa confirmação, é algo muito, muito raro. Mas até encontrar alguém que você pode sentir que existe a possibilidade dessa pessoa ser uma encarnação direta, também é extremamente raro. E você tem que ver. Às vezes a gente tem uma expectativa totalmente ilógica daquilo que a gente tem que ver. Então, eu conheci várias pessoas na realidade, que disseram assim: eu não vou aceitar Maharaj como sendo encarnação de Krishna se eu não tiver provas. Ok, tipo, qual provas? Ah, sei lá, milagres ou tem que matar um demônio. Ok, primeiro, onde é que estão os demônios para matar? Segundo, ele faz muitos milagres. Ah, ok, sim, mas isso qualquer um pode fazer. Então, qual é o critério? A gente tem que saber um critério fixo. Depois, então a gente faz uma pergunta só para brincar um pouco com a pessoa. Então, como é que você sabe que Krishna é Krishna? Como é que você sabe que Krishna é Deus? Porque tinha um monte de pessoa na altura de Krishna que não reconheceu. O próprio Krishna fala no Bhagavad Gita que existem várias pessoas, a maioria das pessoas não reconhecem ele próprio quando ele se manifesta com o corpo dele. Então, na vida de Krishna, a gente vê que são pouquíssimas as pessoas que reconhecem que ele é Shriman Narayana, que ele é Parabrahman, Purushottama, o maior ser espiritual, o Deus original, Deus próprio. Então, sendo que próprio Krishna, com todos esses tal milagres que a gente precisa agora como prova, não foi reconhecido, a gente tem que perguntar o porquê. Porque são duas coisas. Primeiro, culpa nossa, porque a gente não tem a visão, nem a vontade de ver. Segundo, por escolha dele. Ele tem a escolha individual, independente de nós, de se revelar ou não a quem ele achar correto no momento que ele acha correto. Então é uma coisa extremamente rara, porque se a gente vê que Narayana não se encarnou várias, inúmeras vezes, sim, várias vezes sim, mas não milhares de encarnações. Então depois, quando você vê que milhares de pessoas podem ter interagido com essa encarnação, mas possivelmente só umas 5, 10, 50, 100, sei lá, até reconheceram a possibilidade dessa pessoa ser encarnação, e quantas depois realmente tiveram esse darshan. Entende? Então é uma coisa muito, muito, muito rara. E pronto, Vyuhas e Paravasudeva é só depois de Moksha. Você não vê ou interage com essas formas antes de tal acontecimento.
Ok, seguindo em frente. É uma coisa boa de lembrar, só para dizer agora, deixar um pontinho, essas 7 formas de Deus, de acordo com teologia Sri Vaishnava e a adaptação do Guruji, na realidade são 5, mas 7 com as adaptações de Guruji, são formas importantes de entender o que são, importante também, até certo ponto, entender a hierarquia de acessibilidade, e que a gente começa com Nama, com Archa e com Shastra, fazendo disso o nosso serviço, nosso sadhana, para que a gente possa se qualificar para que Deus, com a vontade dele, a gente está simplesmente apresentando nossa candidação. Ele é que escolhe. Ele é que tem que dar a graça. Nós somos totalmente dependentes em Deus. Isso é que é o caminho de Sri Vaishnavismo, que é Sharanagati. Deus é não só o objetivo, Deus também é o meu caminho. Eu não estou dizendo que eu vou conseguir alcançar Deus pelo meu próprio esforço. Não. Eu vou prestar minha candidatação. E ele é que vai me escolher depois ou não. Eu sou totalmente, 100% entregue a ele, dependente da vontade dele. Okay? Essa é a ideia Sri Vaishnava, é a inspiração dos Alvars e a teologia que segue dessa intenção, desse Sankalpa. Ok, seguindo em frente. Almas. Então temos almas em 3 existências diferentes, em 3 condições diferentes. Na realidade são mais do que 3, porque a gente tem níveis mais detalhados em que essas 3 categorias são diferenciadas novamente em tipo subcategorias, mas não é preciso saber isso tudo agora, possivelmente no futuro. A gente pode explicar isso com mais detalhes. Então as 3 categorias são as seguintes. Primeira, Nityasuri. Nityasuri são os servos eternamente livres de Narayana. Então são pessoas que nunca se encarnaram por a conta de karma, nunca perderam a realização de Narayana, então são eternamente livres. Por exemplo, Adishesha, que é a cobra em que Narayana está deitado, Garuda, que é o veículo de Narayana, Vishvaksena, que é o líder dos emissários de Narayana em Vaikunta, ou no portão de Vaikunta, por exemplo. E vários outros seres. Depois temos Mukta Divas, que são divas que se encontram no estado de liberação. São divas que são libertas de samsara e que realizam serviço eterno numa comunhão em bem-aventurança, que é a pior tradução que eu posso imaginar da palavra bliss, mas pronto, é o que é, com Narayana em Vaikunta. É culpa da linguagem, não tem nada a ver com o tradutor, a tradutora, não. É simplesmente que eu detesto a palavra bem-aventurança. Bliss é mais do que isso. Bliss é quase que uma forma de prema, de amor. É, na realidade, a mesma coisa. Mas pronto, vamos deixar por aí. E depois a última categoria, Bhada, que são divas vinculadas pelo karma, a roda de samsara, em diferentes reinos e tipos de corpos. Ok. Nós temos que pensar assim. Eu sou Bhada Diva. Possivelmente, eu, você, todos nós, alguns de nós, nenhum de nós, não sabemos, podemos ser Mukta Divas ou até Nityasuris, manifestados aqui pela vontade de Deus para acompanhar Deus ou para fazer algum serviço que Deus quer que a gente faça, e próprio Deus, pela vontade dele, coloca uma camada de Maya sobre nós para que a gente possa fazer o nosso serviço de uma forma autêntica e para que a gente possa dar um exemplo autêntico às pessoas. Por quê? Porque se a gente vem sabendo quem a gente é, então a gente não tem que seguir o comportamento de um devoto que está tentando realizar Deus, dado que a gente já tem essa realização. Mas isso não serve muito como um bom exemplo, porque como é que a pessoa vai se comparar? Como é que a pessoa vai observar a vida de um ser liberto, sabendo que é quase que uma espécie de ser humano totalmente diferente, não partilha nenhuma condição com a Bhada Diva, em termos de estado mental, kármico, etc, etc. Domínio das emoções, dos apegos, etc. Então, por exemplo, a gente vê Ramanuja. Ramanuja, encarnação de Ananta Shesha, então ele é um Nityasuri, mas durante a encarnação dele não tinha essa consciência, então ele estava totalmente... Essa parte só, de quem ele é, da identidade dele, coberta por Maya, para que ele possa poder dar um exemplo perfeito daquilo que é a devoção.
Então, quando ele foi pedir o mantra Namo Narayana 17 vezes, foi recusado, ele chorava. Chorava por quê? O que que eu tenho impuro dentro de mim? O que que eu tenho de errado comigo que eu não sou, que eu não sou puro o suficiente, qualificado o suficiente para receber esse mantra? Ele não culpou o acharya que estava recusando. Ele fez a introspeção e disse: o que que eu tenho de errado que eu ainda não resolvi? Então, esse tipo de pensamento sincero, essas lágrimas sinceras que inspiram a gente, nunca viriam se ele realmente pensasse: mas eu sou Ananta Shesha. Não preciso tentar, tipo, já tenho essa realização, então não preciso nem desse mantra, porque esse mantra para quê? Para realizar o Deus que eu já sirvo? Ele está deitado em cima de mim em Vaikuntha? Entende? Então, nesse sentido, a gente tem que entender que qualquer coisa é possível, mas a única atitude correta para a gente é se a gente se identifica como Bhadadiva. Porque, mesmo se a gente não é, se Deus fez com que a gente esquecesse isso, é porque Ele quer que nós nos comportamos como sendo Bhadadivas. E se nós realmente somos Bhadadivas, então a gente tem que não ser tão arrogante para pensar que a gente é algo além do que Bhadadiva. Então, Bhadadiva é o que nós todos somos, é a atitude correta, tá bem? Obviamente, menos pessoas com que a gente aceita como sendo diferentes. Guruji, etc. Agora, Deus, como é que Deus entra nessa ideia? Deus vai distribuindo karma de acordo com a lei universal. Então, tem certas leis dessa criação Jagat que Deus criou, as leis também. E as leis quase que são os administradores da criação, porque é um sistema automático. A gente faz tal ação, tem tal reação. Essa é a lei do karma. São coisas que acontecem automaticamente, tal é a vontade de Deus. Então ele vai distribuindo o karma de acordo com as leis universais que ele criou. Mas também nós temos que reconhecer que Deus é o doador da graça salvadora. Então Deus, de certa forma, criou o sistema que prende a gente aqui, mas Deus também dá graça àqueles que demonstram uma vontade sincera e um esforço sincero para mudar a vida que eles estão tendo. E é só isso. Ouve bem o que eu estou dizendo. Uma vontade sincera e um esforço sincero. Eu não disse que eles têm que fazer ou completar ou aperfeiçoar qualquer coisa. Quando uma alma demonstra uma vontade sincera e um esforço sincero, constante, aí Deus, tanto como ele dá o karma para tudo que a gente faz, que prende a gente aqui, ele também dá a graça que é a chave para a gente sair daqui. Então, ele é justo nesse sentido. Ele responde aos dois tipos de ações. Ações na ignorância materialistas prendem a gente aqui, porque quer dizer que você está mandando sinais para Deus. Deus, eu gosto do mundo material, é por isso que eu estou agindo de uma forma materialística e uma forma ignorante, para eu ficar aqui neste mundo de ignorância. Pronto. Se do outro lado não é isso que eu quero, então eu vou fazer outras coisas, vou me comportar de maneira diferente, vou mandar sinais que eu quero sair daqui, ou eu quero transformar a minha experiência aqui para uma experiência transcendental, uma experiência espiritual. Então a gente está mandando sinais para Deus com o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Então, Deus, de acordo com isso, distribui ou karma ou graça para as pessoas. Para as Bhadadivas. Tá bem? Então, Narayana reconhece a dificuldade do yoga sendo a união entre a mente e a alma, a self-realization, a autorrealização, um controle total da mente, dos sentidos, etc. Ele reconhece a dificuldade desse processo e mantém a esperança da graça salvadora aos devotos, que é a coisa mais importante na Sri Sampradaya. É a mentalidade, é a atitude. Sri Sampradaya, em termos de teologia, etc., sim, tem muitas práticas, mantras que a gente canta tradicionalmente, pujas que a gente observa, festivais que a gente observa, etc. E esses festivais e os pujas, e como a gente faz os mantras que a gente entoa, a forma que a gente se veste, essas coisas, tipo, esses fatores secundários, externos, mudam entre Sampradayas. Então, quando a gente vê os Hare Krishnas que vêm do Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, por exemplo, tradições diferentes, na aparência, no puja, nos rituais, nos mantras que a gente canta, etc, etc. Mas o objetivo sendo a realização de Sriman Narayana, a conclusão que Sriman Narayana
Krishna, que são o mesmo ser, é o Deus supremo de que todos nós somos partes, temos tipo iguais, temos as mesmas conclusões. Agora, a atitude que os Sri Vaishnavas têm, que eu acho fundamental, que é o mais importante para alguém carregar aquilo de bom que a Shri Sampradaya tem para trazer para esse mundo, é a atitude que eu, sendo parte de Deus, não tenho qualquer intenção de viver a minha vida em qualquer forma de separação dele, nem qualquer pensamento que eu, sem ele, consigo algo. Vou repetir. A intenção, a mentalidade Sri Vaishnava é eu reconhecendo que sou parte dele, intrínseca. Eu nem quero, nem me considero capaz de viver por algum propósito que não seja ele ou o dele, nem que eu consiga alcançar ou fazer qualquer coisa sem ele ou sem a vontade dele, a capacidade que ele me dá, etc., para manifestar tal ação. Então, sendo essa a mentalidade, é por isso que, até quando a gente fala sobre Bhakti Yoga, Shri Vaishnavas recusam. Eles dizem, nós não fazemos Bhakti Yoga. Porque Bhakti Yoga é o caminho em que, através de sadhana devocional, eu estou me aproximando de Deus. O Shri Vaishnava diz assim, não, através de Deus, eu estou me aproximando de Deus. Então não é através de Bhakti Yoga, é através de Deus. A única coisa que eu tenho que fazer é me render a essa ajuda que Deus me dá, a essa graça que Deus me dá. E isso é Sharanagati, Shadanga Yoga. Então nós estamos na realidade, na Bhakti Marga, não que todos entendem isso. Eu vou te dizer sinceramente, 95% dos devotos Bhakti Marga ainda não têm a maturidade espiritual para entender esse detalhe. Nós fazemos Bhakti, sim, porque é a expressão inerente natural da nossa alma. Nós não fazemos como processo de Bhakti Yoga, nós fazemos Shadanga Yoga, que é reconhecendo a presença, a ajuda, a graça, a total dependência que nós temos em Deus em cada momento da nossa vida. Então, é pela graça de Deus que eu estou me aproximando de Deus. Não é pelo meu esforço e pela prática do Bhakti Yoga que eu estou me aproximando de Deus. Essa é uma compreensão inicial que eu acho importante e até útil para todos termos, para a gente começar com esse processo, sentir essa motivação, etc, etc. Mas pouco a pouco, essa mentalidade e essa compreensão do Bhakti Yoga tem que se transformar para uma compreensão daquilo que é o Sharanagati, que é a entrega total. Porque é a doutrina mais fundamental do Sri Vaishnavismo, é Sharanagati, e é o que Guruji ensina na profundidade dos ensinamentos dele, digamos assim. Guruji é muito, muito carinhoso e paciente. Ele ensina cada pessoa da forma que a pessoa está pronta para ouvir. E às vezes isso chateia certas pessoas, porque nós, ou certas pessoas que já têm uma compreensão um pouco mais avançada, não queremos ouvir Guruji explicar algo para certas pessoas, um conjunto de pessoas, públicos, satsangs, etc., de uma forma que nós reconhecemos sendo uma explicação básica que já foi substituída por uma explicação mais avançada na nossa experiência com Guruji. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que é só porque ele teve essa bondade, esse carinho para segurar na nossa mão e explicar da mesma maneira para a gente que a gente chegou aonde nós estamos hoje. Então a gente tem que deixar ele fazer a mesma coisa com os outros. Mas o que isso às vezes confunde as pessoas é que então as explicações que o Guruji dá às vezes não são iguais, não são idênticas em um lugar com a explicação que ele deu em outro lugar, em frente de um conjunto de pessoas, a explicação que ele deu em frente de um outro conjunto de pessoas. E eu acho que a gente tem que ter, como eu disse antes, a maturidade espiritual para reconhecer isso, para posicionar essas explicações da maneira correta e adaptar a nossa compreensão e, mais importante, a nossa atitude. Então, quando eu faço meu puja, quando eu faço os meus mantras, quando eu faço qualquer serviço, eu paro de chamar isso de sadhana. Simplesmente porque eu não quero voltar a um pensamento que eu estou fazendo algo
para me aproximar de Deus. Em vez disso, eu vejo como serviço retribuindo graça, manifestação de gratidão. Tudo que eu faço é kenkarya. Kenkarya é outra palavra para seva, serviço e mais nada. Então eu estou cantando para o prazer de Deus. Estou fazendo puja para que Ele se sinta bem, para servir a Ele. Tem nada a ver com a minha evolução. Porque isso, a minha evolução, a minha capacidade de evoluir, quem eu possivelmente irei ser no futuro, quem eu fui, etc. Qualquer transformação que já aconteceu ou irá acontecer vai ser só através da graça dele. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Mas se eu amo ele, então eu vou me preocupar com o bem-estar dele, com o humor dele, com a saúde dele, com o que for que seja, as necessidades que ele tem. Então a gente faz da forma que é atribuída a nós. Então, interação com Shastra, com Nama, com Archa, etc, etc. Sempre querendo descobrir ele, nos aproximarmos dele, para que a gente possa servir ele. Então, quando eu faço meu Atma Kriya Yoga, eu não vejo como eu estou me purificando para que eu possa alcançar. Não, eu posso estar me purificando, é verdade, mas eu estou fazendo com uma intenção só, porque eu quero servir melhor, porque eu quero agradar mais, porque eu quero retirar as coisas que eu sei que Deus não gosta dentro de mim. Entende? É uma mentalidade diferente. Então, isso que é a coisa mais importante para a gente entender. Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66, verso mais importante para a gente: Sarva dharma parityaja mamekam sharanam braja aham tasarva papebhyo moksha ishami masuchaha. A tradução é: abandone todos os outros meios, refugie-se apenas em mim e eu vou libertar você do efeito de todos os pecados, não tema. Então você vê que Deus próprio, isso é um mantra-chave na nossa linhagem, é um mantra que é passado para vocês durante a iniciação, não é o mesmo que eu dizendo aqui, porque tem que ser dito na orelha direita, etc., e é um processo místico também, de certa forma. É uma iniciação, mantra diksha, e esse verso, Krishna próprio diz, esquece qualquer outro caminho, qualquer outro meio para alcançar moksha, para alcançar a realização de Deus. Eu sou a sua solução, eu sou o seu caminho, refugie-se apenas em mim, eu vou libertar você, você não vai se libertar, eu vou libertar você. Vê o que ele disse. Mam ekam sharanam braja, faça de mim seu único refúgio. Aham tasarva papebhyo moksha ishami. Eu vou remover tudo que prevene que você tenha um moksha. Então, eu vou te dar o moksha. Mas Masuchaha, não tema. Não tema, às vezes é traduzido também como não duvide disso. Porque a nossa dúvida, o nosso medo, é aquilo que cria mais obstáculos e que quase que retira esse pedido sincero que a gente fez, que atraiu Deus no primeiro lugar. Então, a graça está fluindo na nossa vida por causa da nossa sinceridade. Assim que essa sinceridade é afetada pelo nosso medo, pelas nossas dúvidas, etc., a graça também diminui, pode até parar. Ok? Então a gente tem que entender o sentido mais profundo desse verso. Então, esse prapati é o termo que a gente usa para falar sobre refúgio, então refugiar-se, culmina em Sharanagati. Sharanagati é o estado. Prapati é quase que o ato, quando Sharanagati é o estado interno que a gente nos encontramos. Se a gente faz isso com total, a gente pede refúgio com uma sinceridade completa, total, a gente consegue abandonar, entregar o falso ego e a mente na totalidade aos pés de Guru Maharaj, de Shimanarayana. Então esse Prapati, o ato de se refugiar, culmina em Sharanagati, é uma entrega completa e qualifica-nos para a graça salvadora de Deus. Mas a capacidade de pedir refúgio é nos dada por Deus. A aceitação do pedido é dada por Deus. É Deus que escolhe se revelar para a gente, ou mentalmente ou fisicamente. Pode ser nos sonhos até. Entende? Tudo isso pela vontade dele, graça dele. Então, ele é o caminho, ele é o objetivo. Isso é Sharanagati, essa é a ideia da Bhakti Marga. Bhakti Marga sendo o caminho em que nós rendemos Bhakti, mas não Bhakti Sadhana. O nome da missão não é Bhakti Sadhana.
Não é que através do serviço devocional eu vou progredir. Não. É através de Deus eu tenho a capacidade de prestar serviço devocional. E pela graça dele eu estou me transformando, eu estou avançando, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas é tudo só pela vontade dele, porque ele me carrega. Ele pega em mim e me avança. Mentalidade. 90% da identidade de devoto tem tudo a ver com a sua mentalidade. O resto é que são as nossas habilidades e conhecimentos. 10%. Mas 90%, te digo hoje, sinceramente, 15 anos vividos assim, 5 anos já como some, 90% daquilo qual é a palavra? Que forma um devoto ideal, 90% disso é simplesmente atitude e mentalidade. A maneira que a gente vê o mundo, vê o nosso caminho, vê o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Paramahansa Vishwananda. Se a gente tem isso certinho, de acordo com essa mentalidade que Sri Ramanuja se esforçou tanto para passar para as pessoas, ele morreu com 120 anos. Ele pregou mais do que 107 anos da vida dele. Só ensinando, pregando. E tudo que ele estava tentando passar para as pessoas é essa visão que nós somos totalmente dependentes em Deus e que a expressão natural inerente da alma é amor, prema, serviço devocional. Faça isso, mas com a atitude de que Deus e Deus somente é a nossa solução, mais nada. Pronto, seguindo em frente. Sharanagati. Krishna explica isso profundamente no Srimad Bhagavatam, na seção do Uddhava Gita, que é quando ele fala com Uddhava as instruções finais de Krishna antes dele deixar o seu corpo. Okay? Krishna diz para Uddhava, grande amigo de Krishna, quando um ser mortal rejeita completamente toda a procura de prazeres e libertação mundanas, entrega-se a mim. Vou pôr grande aqui para vocês verem. Só um segundinho aqui para você. Estou adaptando aqui só um slide. Ok. Repetindo. Quando um ser mortal rejeita completamente toda a procura de prazeres e libertação mundanos, entrega-se a mim e me serve de acordo com os meus desejos, obtém a imortalidade. Ele desperta para sua forma espiritual eterna, tal como a minha própria, com a qual é capaz de saborear o néctar do seu relacionamento amoroso íntimo comigo. Vamos ver bem. Quando um ser mortal rejeita completamente toda a procura de prazeres e libertação mundanos. Então, mundano significa que não tem a ver com Deus, com Krishna, com o mundo transcendental. Entende? Não é que você não pode ter prazer, não é que você não pode ser liberado. Claro que pode. Mas, em relação a ele, você quer ser liberado porque você quer viver com ele. Você quer prazer que surge do seu relacionamento com ele. Entende? E me serve de acordo com os meus desejos. Não é que me serve de acordo com os seus desejos, que isso a gente tem muito também. Entende? Tem muita pessoa que eu conheço que quis, Gurudev, eu quero prestar serviço, eu quero fazer algo para te ajudar, etc. O Guru disse, ok, tá bem, então eu quero A, B e C. A pessoa, A, B e C é difícil, mas eu posso dar D, E e F. Ok, ainda é bom, você quer servir. Mas se você quer servir a sua visão daquilo que é preciso, o seu desejo, a sua vontade, então isso não é realmente serviço. Serviço é como é que eu posso te ajudar? Você me diga e se eu estou disposto, eu faço. Se eu não estou disposto, então não dá para chamar isso de serviço. Se eu faço outra coisa que você não quer, mas que eu considero serviço, não faz com que isso se torne serviço. Serviço é se você
considera que é um serviço, que isso está te ajudando a você. Então, Krishna explica. Me serve de acordo com os meus desejos. Gurudev, o que é que você quer? Eu faço. Gurudev, me dê a instrução e eu vou seguir. Não é? Gurudev, eu gosto de fazer isso, mas não aquilo. Então, por favor, se tem algum serviço dentro dessa categoria, ele pode até respeitar isso e dar, mas não é, novamente, a mentalidade correta. Tá bem? Próximo ponto. Tal pessoa obtém a imortalidade, nossa forma transcendental. Ele desperta para a sua forma espiritual eterna, tal como a minha própria. A nossa forma espiritual, que é difícil conceber, porque nós sempre colocamos formas em termos materiais, com matéria bruta, com espaço, etc, etc. Mas pronto, fora dessa ideia. A explicação é sempre que a nossa forma é igual à forma de Narayana. Nós temos também 4 braços, etc. Por quê? Porque é a única descrição que nós temos da forma dele. E se ele é assim, e nós somos partes dele, nós vimos dele, então nós temos a mesma forma do que ele. Não é que eu tenho uma orelha mais escura e outra orelha mais branca. Não. Todas partes de um corpo, então tudo parecido. Agora, com o detalhe, com essa forma, com a qual é capaz de saborear o néctar do seu relacionamento amoroso, que então a natureza do relacionamento é o amor, a fundação, aquilo que é experienciado é o amor íntimo comigo. Então, se aquilo que a gente quer, um relacionamento amoroso, íntimo com Deus, então aqui estão as qualificações. A gente tem que rejeitar completamente a procura de prazeres e libertação mundanos. A gente tem que nos entregar a Ele e servir a Ele de acordo com os desejos dele. E aí sim, nós vamos conseguir. E aí sim. Entende? Mas essa explicação veio de quem? De Deus. Então nós entendemos isso agora através da graça de quem? De Deus. Entende? Então é mentalidade novamente. Não é que eu estou entendendo isso, eu cheguei a essa conclusão e eu agora estou fazendo as coisas corretas porque eu vou alcançar. Não. Deus passou esse conhecimento para a gente. Deus explicou as condições. Deus está ensinando como fazer tais coisas. Deus vai ajudar a conseguir tal coisa. Deus é que vai aceitar tal entrega, tal pedido, tal, etc, etc. E aí Deus vai nos liberar. Charma Shloka, capítulo 18, verso 66. Entende? Temos exemplos dessa atitude, ou pessoas que eventualmente chegam a essa atitude nas nossas escrituras, do Srimad Bhagavatam. Então, trabalho de casa. Vocês têm que ler a história de Gajendra Moksha, a história de Draupadi, quando eles estão tentando tirar a roupa dela, e Prahlada Maharaj, quando eles estão tentando assassinar Prahlada, e quantas vezes Narayana protege ele e de quantas formas. E como, eventualmente, Narasimhadeva aparece para proteger ele na última parte dessa lila. Então, são 3 exemplos de Sharanagatas, devotos com essa atitude, essa convicção de Sharanagati. Gajendra, o elefante, Draupadi, a esposa dos Pandavas, e Prahlad Maharaj, o filho de Hiranyakashipu. Tá bem? Trabalho de casa para estudar essas histórias. Agora, já passou agora 1 horinha. Deixa eu ver quantos slides a gente ainda tem aqui. Só um segundinho. Estamos no finzinho, então vamos fazer agora os slides. Vamos acabar com isso. Ok, Moksha. Os divas têm 2 tipos de consciência, ok? As divas. Consciência inerente e consciência atributiva, ok? Consciência inerente é mais fácil de entender. Por quê? Porque é aquilo que dá conhecimento do self. Eu sei que eu sou porque que eu penso, right? I think, therefore I am. Enquanto ser consciente separado. Então, eu me identifico, e eu identifico você como sendo uma pessoa separada, porque eu tenho consciência daquilo que eu sou. O meu eu tem consciência dele próprio. Consciência inerente, ok? Por exemplo, o Sol
projeta luz, mas tem dois tipos de luz: luz inerente e luz atributiva. Então, a luz inerente é aquela luz que demonstra a forma do sol para outros. Então, tem a consciência daquilo que eu sou, a minha personalidade, tudo isso que demonstra o meu ser para outros. Ok? Depois tem a consciência atributiva, que me deixa identificar outros em relação a mim. Então, tem o sol, que tem luz atributiva, que cria uma visão daquilo que existe no universo. Então, sem o sol, a gente não tem luz para enxergar as coisas que existem no universo. Mas a gente enxerga através da luz atributiva do sol. Ok? Então, sol, luz inerente, que demonstra o seu ser para outros, e luz atributiva, que revela outras coisas para esse tal ser. Mesma maneira, Diva tem consciência inerente e consciência atributiva. Quando está... Agora, então, as divas enquanto Bada, quando nós estamos presas a essa realidade aqui, e Mukta, liberadas, nós temos consciência inerente igual, quem nós somos, projetando, etc. Isso não muda. Mas a sua consciência atributiva é que é diferente. Então, para Bada Diva, diva prendida, presa, a consciência atributiva é suprimida pelo karma, pela vidya, ignorância espiritual, para se identificar completamente com o corpo. O que isso significa? Me identificando totalmente com o corpo, a minha consciência só é capaz de se expandir através do veículo do corpo. Então, eu só fico sabendo daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu consigo tocar, saborear, cheirar, etc. Entende? Então, isso limita muito a minha consciência. Eu não sei o que está acontecendo agora no Japão. Por quê? Porque eu moro na Alemanha. E eu não consigo ver o Japão daqui, longe demais. Eu não consigo escutar o que está acontecendo no Japão, é longe demais. Então a minha consciência atual é muito, muito suprimida, está muito suprimida, à custa do fato que eu estou me identificando com esse corpo. Agora, em contraste, a Mukta Diva, a diva liberada, a consciência atributiva não é suprimida. E se expande a consciência de Deus. Então, isso significa que nós nos tornamos igualmente oniscientes, tal como Deus. Muito importante esse ponto. Por quê? Porque se nós nos identificamos com a alma em vez do corpo, a alma não tem limitações de tempo nem espaço, porque a alma é espírito, é purusha, e as qualidades restritivas de tempo e matéria, espaço, só existem no mundo manifestado de Prakriti. Então, Purusha não faz parte desse mundo, dessas limitações, então não tem restrição nenhuma naquilo que na consciência atributiva. Então, quando nós falamos sobre Svabhava de Deus, que tem 6 atributos que em relação a outros seres se destaca. Então Deus se destaca porque ele é onipotente, ele é imutável, etc, etc. Tinha uma desses atributos era onisciente, certo? E nós não. Só que a única coisa que nós temos igual a Deus quando nós somos liberados é onisciência. A diva individual também se torna onisciente. Nós não nos tornamos onipotentes, porque onipotência não vem da consciência, vem de outras coisas. Mas nós tendo a capacidade de liberar nossa consciência da prisão material, não tem limites essa consciência em termos de conhecimento. Então, Jnanam perfeito nós podemos ter. É por isso que nós observamos várias vezes nas vidas de santos, que gradualmente, ou um pouco, ou totalmente, os santos de várias religiões, tradições, etc., conseguem ver o futuro, ou conseguem saber coisas sobre você que não deveriam saber, ou, etc., ou sabem o que está acontecendo no outro lado do mundo, mesmo estando aqui na Alemanha, por exemplo. Por quê? Porque eles têm menos identificação com o corpo, mais com a alma, então essa consciência começa a se liberar mais e mais e mais, se expandir mais e mais e mais. Mas o ponto final, ou a meta final, é que essa consciência se expande totalmente para criar uma união com a consciência atributiva de Deus. Então é Deus sendo o sol e nós sendo uma vela. A luz, quando a luz da vela e a luz do sol se fundem, você não consegue ver mais de onde é que vem essa luz. Essa luz veio do sol ou veio da vela?
A gente só vê luz. E a luz que revela tudo. Então, esse processo a gente chama na tradição Sri Vaishnava de Dharma Bhuta Jnana. Não precisa aprender isso, mas é só para você, quem quiser. Dharma Bhuta Jnana é o processo em que nós, com a consciência, une com a consciência de Narayana, então nós temos uma onisciência partilhada entre os dois. E a única forma de fusion, de fundação, de união que a gente aceita no Sri Vaishnavismo. A gente não diz que existe uma realidade em que a alma deixa de existir, a alma se torna uma só com Deus. Não. Nós estamos eternamente conectados com Deus, mas nós não somos iguais a Deus. Nós não deixamos de existir nesse sentido. Só que a única coisa que sim se tornam iguais, coisas partilhadas na totalidade entre nós e Deus, é nossa consciência atributiva. Mas consciência inerente continua sendo a mesma. Eu sou uma diva, ele é Deus. Eu tô ciente disso, como ele é ciente que ele é Deus. Isso são duas coisas distintas. A minha alma e Paramatma. Atma e Paramatma são duas coisas distintas que têm esse conhecimento inerente, porque é a consciência inerente. É a consciência atributiva que tem que mudar, tá bem? Então, moksha, em termos Sri Vaishnavas, é isso. É quando a nossa consciência atributiva vai de suprimida para totalmente não suprimida, totalmente liberada para fundir com Deus. Aí nesse momento nós somos Deus realizados, porque nós realizamos Deus em tudo. Nós temos um conhecimento, uma visão perfeita, não existe melhor. Então é isso que nós acreditamos que Guruji tem. Uma consciência atributiva não suprimida que se expande a de Deus. E ele é omnisciente. Então, ou porque ele fez esse processo e conseguiu, alcançou, ou porque ele é Nityasuri e sempre foi assim, ou porque ele é Deus próprio. Então, as três possibilidades. Ele ou é Nityasuri, uma alma que sempre foi assim, ou é uma alma Bada que se tornou Mukta, ou ele é Deus próprio. Tem as possibilidades todas, mas todo mundo aceita na Bhakti Marga, sendo os devotos, que ele é, no mínimo, omnisciente, que ele tem essa... Ele é uma pessoa liberada, tem moksha, senão ele não teria qualificação para fazer aquilo que faz, para nos guiar à liberação, para dizer aquilo que diz, etc, etc. Tem vários pontos que eu vou abordar eventualmente na aula de Guru Tattva, que eu já prometi que eu ia ensinar para vocês. Então, é isso. Esse slide aqui sobre moksha tem grandes consequências para a nossa concepção do Guruji, mas isso é algo que eu vou abordar na semana que vem, na aula da semana que vem, eu vou falar sobre esse assunto todinho. Então, dá para explicar isso com mais profundidade semana que vem. Vocês vão ver umas conexões interessantes de como a gente pode usar esse critério para analisar e chegar a certas conclusões sobre os seres que a gente tem na nossa vida. Mestres ou devotos experientes, devotos avançados ou não, a gente pode encaixar mais facilmente em algumas definições que eu vou passar para vocês, acho que semana que vem, vamos ver. Então, resumo dessa parte agora sobre Vedanta. Vedanta é a filosofia que aceita os Upanishads, vou pôr o resumo aqui em grande para vocês, que aceita os Upanishads como um pramana, que é uma fonte de informação fundamental. Então, a filosofia de Vedanta tem como base os Upanishads. Os Upanishads são a parte filosófica dos Vedas. Os Vedas são as escrituras originais do hinduísmo, Sanatana Dharma, ok? Os Upanishads descrevem Brahman, que é a realidade suprema, Deus, e Atma, Atma que está preso pelo karma ao ciclo de samsara, que é a reencarnação, nascimento e morte, ok? Também os Upanishads também descrevem Prakriti, mas em menos detalhe, digamos assim. Vedanta, a filosofia, a disciplina de Vedanta, é aquela que explica como o cosmos diversificado, que a gente pode observar, composto por divas, atmas individuais, e Prakriti, também pode ser o Brahman unificado, porque é das declarações dos Upanishads que tudo é Brahman. Brahman é um ser só e tudo é Brahman. Então, como é que esse cosmos diversificado, diferenciado por duas coisas diferentes, que são divas e Prakriti, como é que elas também podem ser o Brahman unificado, um só? Então, tem versões diferentes que explicam de formas diferentes.
o Advaita Vedanta conclui que o cosmos diversificado de Jivas e Prakriti é uma ilusão, nascida do poder de Maya. Brahman é, em última instância, sem forma e atributos, Saguna, não, desculpa, Nirvishesha e Nirguna, sem forma, sem atributos, e é uma unidade pura, uma consciência. Ok? Isso é a conclusão de Advaita Vedanta. Vashishta Advaita Vedanta conclui que as Jivas e Prakriti são reais e eternas e que são completamente dependentes e inseparáveis de Ishvara. Brahman é qualificado pelas suas partes e equivale a Sriman Narayana. E tinha dado algumas analogias, como o corpo humano ou um carro, que é uma união orgânica composto por várias partes distintas e dependentes em uma na outra para criar a totalidade que é o carro. Então, nesse sentido, nós temos Jivas e Prakriti, Chit e Achit, que são as almas e a matéria, que se unem como atributos dependentes no objeto a que eles pertencem, que é Ishvara, Deus, Narayana. Então, é uma união orgânica e não uma união pura, como Shankaracharya propôs no Advaita Vedanta. Okay? Narayana tem uma swarupa, uma natureza inerente, quíntupla, composta por Satya, Jnanam, Ananda, Amaltva e Ananta, que é existência pura, existência real, eterna, Jnanam, conhecimento perfeito, Ananda, bem-aventurança ou prema, amor, como experiência inerente dele, Amalatva, que é pureza, incorruptível, e Anandata, que é infinito, sem começo, sem fim. A eterna diva, nós, temos a mesma Swarupa que Narayana, tirando o fato de ser Amsha, atômica, então quantidade diferente, mas qualidade igual. Potência diferente, mas qualidade igual. A diva é totalmente dependente de Narayana para sua existência, da mesma forma que o corpo depende da alma. Então a gente tinha falado um pouquinho sobre esses relacionamentos. Sharira, Shariri. Então isso quer dizer relacionamento corpo-alma. Um dependente do outro, mas os dois fundidos. As 5 facetas de Narayana são Paravasudeva, Vyuha, Vibhava, Antaryamini e Archa. Guruji adicionou mais 2, Nama e Shastra. Paravasudeva, forma transcendental. Vyuma, emanações administrativas da criação. Vibhava são os avatares voluntários dentro da criação. Antaryamini é a forma universal que permeia tudo dentro dessa manifestação cósmica, mas para nós identificamos dentro do nosso coração. E Archa, que são as deidades. Depois temos Nam, que é o nome de Deus, e Shastra, que são as escrituras sagradas, santas escrituras. Depois, lembra que tem uma hierarquia de acessibilidade. Vocês podem voltar atrás no vídeo para escutar essa hierarquia de novo, tá bem? A diva pode alcançar moksha, a libertação de samsara, pelo yoga, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, a gente tinha explicado já nas últimas aulas, que culmina em graça salvadora. Só que a diva também pode responder à oferenda de misericórdia de Krishna no Charamashloka. E essa é aquela tal atitude que eu tinha falado, que é a coisa mais importante da Shri Sampradaya, que é refugiando-se aos pés do Senhor, Prapati, e cultivando completa entrega, dependência, a graça salvadora de Narayana. Obviamente eu vou dar uma aula exclusiva para vocês depois, exclusivamente, não exclusiva, mas sim exclusivamente sobre Sharanagati. Então, muito mais profundo, explicando mais a diferença entre Sharanagati e Bhakti Yoga, etc. Em Moksha, a diva percebe sua posição constitucional enquanto servo de Narayana em Vaikuntha e, através da comunhão, partilha sua onisciência. Essa comunhão eterna, essa comunhão na perfeição, de consciência unida. Somos os dois oniscientes, mas continuamos sendo nós os servos, Deus, aquele recebendo o serviço, aquele que é soberano. Então, a Aishvarya. Mas, da forma que Krishna falou para Uddhava no Srimad Bhagavatam, que é um relacionamento amoroso e íntimo com ele. Então não é simplesmente porque nós somos servos e ele é Aishvarya, soberano, que deixa de ser íntimo ou amoroso. Tem nada a ver, a gente não pode misturar esses conceitos, tá bem?
E é isso. Então, acabamos a aula para essa semana. E semana que vem espero poder voltar a fazer ao vivo para ter as perguntas. Mesmo assim, vocês podem passar as perguntas que vocês tiverem no grupo. Vocês raramente fazem, mas eu acho que é uma boa oportunidade. E semana que vem a gente começa com o curso de Devoto, parte 3. Então a terceira parte dos slides, que eu acho que vai demorar menos tempinho para acabar, porque obviamente não vai ter aquela pausa longa que a gente teve agora na segunda parte, mas também um pouco menos pesada, porque a segunda parte foi a parte mais pesada do curso, que é a parte da teologia e da filosofia, tá bem? Então, é isso. Até semana que vem. E não esqueçam de fazer o trabalho de casa que eu passei para estudarem as histórias dos Sharanagatas que eu dei como exemplo. Gajendra o elefante, Draupadi e Prahlada Maharaj, tá bem? Então até semana que vem e Jai Gurudev todo mundo.